Santa Catarina, mais uma vez, nas manchetes nacionais e internacionais, por causa da intolerância, do racismo e, eu diria, por causa do neonazismo. Olá, sou o professor Tarcísio Vaz. Este é o meu canal. Sou editor do Clique Navegantes. Peço que você se inscreva no canal, peço que você deixe o seu gostei, comente, compartilhe, faça o nosso canal crescer. Estou aqui para disseminar conhecimento, refletir a realidade, espantar a ignorância e, principalmente, combater as fake news. O tema de hoje tem a ver com uma vereadora eleita na cidade de Joinville no último pleito, dia 15 de novembro. Ana Lúcia Martins é a primeira mulher negra eleita para um cargo de vereadora na cidade catarinense de Joinville. Bastou sair o resultado e ela comemorar em suas redes sociais que perfis falsos começaram a lhe atacar por ser negra e mais, ameaçar de morte. Em sã consciência, é possível acreditar que um estado tão desenvolvido, que uma cidade a mais desenvolvida de Santa Catarina, talvez uma das mais cultas do ponto de vista da sua formação cultural, tem ainda pessoas do tipo que vão para redes sociais escondidos atrás de perfis falsos para atacar a mulher que legitimamente conseguiu mais de 3.000 votos e tornou-se vereadora da cidade. É possível acreditar que Santa Catarina, que muitas vezes se considera a Suíça do Sul, ainda tenha pessoas que defendem este tipo de atitude? Eu trago a reflexão, porque isso tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo. E os grupos neonazistas que têm aparecido nos últimos anos não têm sido combatidos pela justiça como deveriam. Porque estes ataques racistas, eles têm tudo a ver com o neonazismo, a nova forma de interpretar o nazismo de Adolf Hitler. E eu quero falar um pouco com você sobre isto a partir dos ataques sofridos pela professora Ana Lúcia, vereadora eleita no último domingo. A Segunda Guerra Mundial foi o resultado de um projeto de poder do nazismo que se construiu na década de 20. O nazismo ele foi construído em cima de algumas ideias, onde sempre se tinha um inimigo, um culpado pelas mazelas, aproveitou-se da crise econômica pós-Primeira Guerra Mundial, aproveitou-se ainda mais da crise econômica gerada pela quebra da Bolsa de Valores de 1929 e se consolidou em um poder político, tomou este poder na Alemanha, conduziu a Alemanha e o mundo a uma guerra onde milhões de pessoas foram mortas, inclusive brasileiros. O nazismo ele sempre pregou que o inimigo do Estado precisa ser eliminado. Primeiro foram os ciganos, depois os comunistas, depois os judeus, os negros, por fim as crianças que nasciam com defeito, as crianças autistas, depois as pessoas com deficiências. Eram considerados inimigos, não mereciam viver. Os milhões e milhões de judeus torturados e mortos, ciganos, milhões e milhões de trabalhadores de outros países que foram escravizados para enriquecer o empresariado alemão, fizeram com que o nazismo nos conduzisse a uma derrocada, que foi a Segunda Guerra Mundial. O mundo, após o evento, tomou consciência e proibiu. Nazismo não é admissível. Praticar o nazismo ou defender as ideias nazistas é crime, inclusive no Brasil.
Mas nos últimos anos nós vemos a justiça fechar os seus olhos, passar pano e deixar que pensamentos e atitudes neonazistas mantenham-se vivas. Tem coisas que nós não podemos discutir. Vou dar um exemplo bem simples. Não se discute se a Terra é redonda ou plana, porque ela não é plana. Então isso não se discute. Eu não posso aceitar que alguém diga que nazismo é uma questão de opinião. Não! Nazismo é uma questão de morte e tem que ser combatido pela lei, conforme estabelece a nossa própria legislação. O ataque à professora Ana Lúcia é um ataque neonazista. Ele é racista, mas ele é neonazista, porque os novos inimigos dos neonazistas brasileiros são os pobres, e aí eles consideram pobres porque são preguiçosos, e não porque não tiveram oportunidades, os negros, os indígenas, qualquer pessoa que seja considerada inferior a eles, inclusive a mulher. Porque para neonazista, mulher é para procriar, para satisfazer o homem. E aí numa cidade como Joinville, que devia nos dar exemplos bons de inclusão, de respeito à diversidade, vem justamente os ataques contra uma mulher negra eleita democraticamente. Joinville não é racista, não é nazista. Santa Catarina não é racista, não é nazista. Entretanto, autoridades nossas não se posicionam, não são firmes, não mostram exatamente a que estão fazendo. O exemplo foi a nossa governadora Daniela Rainer, interina, quando questionada sobre o ideário do seu pai. Titubeou e não respondeu. Por quê? Porque com certeza lá no fundo tem uma crença nessa linha. Um outro exemplo, quando repórteres agredidos em uma praia de Florianópolis, ela se solidarizou e quando o seu grupo de seguidores a criticou, foi lá e apagou. Aliás, também não vimos nenhuma manifestação dela a respeito da vereadora atacada em Joinville. Isto é que alimenta o neonazismo. E isso nós não podemos passar a mão na cabeça. Nós não podemos passar pano. Nós não podemos aceitar. Santa Catarina não merece esta pecha. Joinville não merece esta pecha. Os responsáveis precisam ser presos e expostos e devidamente julgados para que nós possamos sim conviver com opiniões diferentes sobre a questão do negro, do branco, sobre direitos, sobre deveres, mas jamais passar pano para racistas e neonazistas. Quero meus filhos, quero meus netos, futuros netos, viver numa democracia que aceite o branco da mesma forma que vai aceitar o preto, que respeite o indígena da mesma forma que se respeita um empresário ou um doutor. É isso que eu espero. Eu sou professor Tarcísio Vaz, editor do Clique Navegantes. Estou aqui para disseminar o conhecimento. Estou aqui para fazer você refletir sobre a realidade, espantar a ignorância dos ignorantes e combater as fake news. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu gostei, é muito importante que você se manifeste, faça um comentário, compartilhe, copie o link, passe adiante. Preciso que o canal cresça e só vai crescer com a sua ajuda.